E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Adversos. Estamos aqui iniciando um novo quadro, onde ele irá se chamar Quando Era Criança. Escutamos muitos relatos de pessoas que passaram, ou pelo menos vivenciaram, alguns eventos sobrenaturais. Isso quando essas pessoas ainda eram crianças. E com isso, estamos dando início ao novo quadro, Quando Era Criança. Vamos ver os primeiros relatos a partir de agora. Meu nome é Fernanda e o que vou contar aconteceu quando tinha 7 anos de idade. Eu estava em casa com minha mãe e minha tia. Elas estavam arrumando a casa, escutando música. Estávamos apenas nós três em casa. Estava em minha cama, em meu quarto, fazendo lição. Naquele dia, eu tinha uma lição de casa para fazer. E frequentemente, minha mãe e minha tia passavam em frente à porta do meu quarto, cantando, já que estavam arrumando a casa e escutando música. Só que em um certo momento, em que minha tia passou pela porta do quarto, pude ver nitidamente que havia um homem indo atrás dela. Então gritei minha tia para perguntar quem seria aquele homem. Quando ela retornou e entrou no meu quarto, ela já estava sozinha, sem ninguém atrás dela. E quando perguntei a ela quem seria o homem que estava atrás dela, ela disse que não havia homem nenhum na casa, mas eu pude ver um homem que usava uma camisa branca e uma calça jeans. Seu rosto não pude ver, pois eles passaram bem rápido. Só que naquele dia, após o meu relato, minha mãe, minha tia e eu ficamos assustadas, pois eu não tinha motivo algum para mentir. Eu vi aquele homem. Então, eu vi naquele dia um espírito. Meu nome é Bernardo. O que aconteceu comigo foi quando tinha 10 anos de idade. Lembro-me muito bem naquele começo de noite, quando meus amigos e eu brincávamos de esconde-esconde. Uma coisa muito comum naquela época, quando não havia celular. Todos os meus amigos se esconderam, cada um em um lugar determinado. Eu fiz o mesmo. Escolhi um determinado local para me esconder. Foi atrás de uma árvore. O pior, que para isso tive que entrar em um matagal. Os matos não eram muito altos. Mesmo assim, à noite o local era muito sinistro. Lá estava escondido, olhando para ver quem estava procurando viria. Só que em um certo momento que fiz isso, escondido atrás da árvore, pude ver que na parte da frente da árvore que uma pessoa estava sentada. Pude ver nitidamente uma roupa preta, 2 pernas, e em seus pés haviam sapatos sociais. Também senti um cheiro de fumaça de cigarro muito forte. Eu não conseguia entender, pois segundos antes não havia ninguém ali. Mas só pude ter certeza que se tratava de algo sobrenatural quando, alguns segundos depois, eu tentava olhar novamente para ver se a pessoa estava ali. E não havia mais ninguém lá. A pessoa não saiu dali para lado nenhum, senão eu havia visto. Ou melhor, pessoa não. Um espírito. Saí dali correndo, gritando imediatamente. E contei aos meus amigos. E então, todos nós entramos para nossas casas, assustados. Eu sou Rebeca e vou contar algo que aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu gostava muito de brincar de bonecas.
Era minha diversão preferida. E de tanto gostar, sempre que via alguma outra menina brincando de boneca, mesmo que não a conhecesse, eu iria chamá-la para brincar comigo, seja em qualquer lugar que estivesse. E foi assim que, de repente, quando fiquei doente, tive que ficar internada. Tive problema com pneumonia e estava se agravando. Não dava para tratar em casa, então tive que ficar internada. E comigo foi minha boneca. Para minha sorte, fiquei em um quarto de hospital, onde 2 dias após ficar internada, uma outra menina com sua boneca também ficaria. Sua situação era muito parecida com a minha pneumonia. E assim começamos a brincar naquele quarto, mesmo à distância uma da outra com nossas bonecas. Eu fiquei internada por 14 dias, sendo que brinquei com essa menina por 12 desses 14 dias. Enquanto eu recebia alta, ela teria que continuar internada, pois seu quadro parecia muito mais grave que o meu. Então ela continuou naquele hospital. Só que aí veio minha surpresa. No dia de minha alta, eu disse à minha mãe que teria que me despedir de minha coleguinha de internação. Então minha mãe perguntaria a uma das enfermeiras se a gente poderia subir, mesmo que não fosse possível entrar no quarto para se despedir daquela menina. Foi aí que a surpresa veio. A enfermeira perguntaria que menina. E eu disse a ela sobre aquela menina com sua boneca, que continuava internada. Só que a enfermeira olhou para minha mãe e eu, com um olhar assustado, e disse que aquela menina estava em estado muito grave de pneumonia e que teria vindo a óbito no 4º dia de internação. Eu fiquei assustada, pois quando sair do quarto, a menina estava lá, deitada, brincando com sua boneca. E para ter certeza, a enfermeira levou a gente até o quarto. Não entramos nele, mas do lado de fora vimos que no lugar onde tinha uma menina com uma boneca deitada, havia um menino. E isso eu guardo até hoje em minha lembrança. Meu nome é Henrique. Eu vou contar uma coisa assustadora que passei com meu avô quando tinha 10 anos. Eu era uma criança muito ligada ao meu avô. Ele era muito colado a mim e eu a ele. Me levava para todos os locais que iria. Parecia que era seu neto favorito. Mas nunca iria imaginar que quando ele viesse a falecer, isso me traria uma lembrança assustadora. Em um certo dia, meu avô veio a falecer. Faleceu por causas naturais, por conta da idade. Eu fiquei muito triste. Alguns meses já haviam se passado. A família até já havia aceitado a morte de meu avô. Só que em um certo dia eu estava brincando normalmente em casa. Me divertia jogando videogame. Minhas irmãs estudavam à tarde e eu de manhã. E foi na tarde que tudo isso aconteceu, quando estava sozinho em casa, já que os adultos trabalhavam durante o dia. Enquanto jogava videogame, quando meu avô ainda estava com vida, e eu jogava o meu jogo de luta favorito, Mortal Kombat. E todas as vezes que ganhava uma luta, eu comemorava, e ele comemorava atrás de mim, sentado em sua cadeira, assistindo eu jogar. Só que naquele dia, enquanto jogava o meu jogo, eu não estava sozinho em casa, pois foi em minha primeira luta que venci, que soube que o espírito de meu avô estava lá. Quando venci a luta, eu comemorei. Só que em seguida escutei as risadas de meu avô e as palmas que ele sempre batia. Tudo isso que ele fazia quando estava com vida. Só que ele já não estava mais vivo. Então escutei as risadas e as palmas atrás de mim, do espírito de meu avô.
E é lógico que saí imediatamente de minha casa correndo. Fui para a casa de um amigo e só voltei à noite quando todos já estavam em casa. Não contei nada a ninguém, mas após aquele dia, em minha infância, nunca mais fiquei sozinho em casa durante a tarde e passei a ficar na casa de meu amigo, por medo do espírito do meu próprio avô. Meu nome é Vanessa. Me lembro muito bem quando isso aconteceu, quando tinha 11 anos de idade. Já estava perto de entrar na fase de adolescência, porém ainda me divertia como uma criança. Frequentemente meus amigos e eu nos reuníamos para brincar em muitos brinquedos em um parque de diversão que havia próximo a nossas casas, principalmente nos finais de semana. Lembro-me naquela sexta-feira que o parque não estava muito cheio, uma noite fria. Resolvemos brincar em uma roda gigante. E por conta do parque naquele dia não estar muito cheio, resolvemos que cada um iria sozinho em cada compartimento da roda gigante. E assim fizemos. Nós estávamos em 5 e o combinado era cada um ir sozinho e não acompanhado. Quando a roda gigante começou a rodar, a gente conseguia se ver em cada compartimento e pude notar que um de nossos amigos estava acompanhado de alguém, uma outra criança. Eles não se falavam, mas se divertiam, sorriam. Mas aquele não era o combinado. O combinado era cada um ir sozinho. Quando enfim a roda gigante parou e descemos de nossos compartimentos, falei que aquele amigo nosso não havia respeitado o combinado e disse que ele havia andado na roda gigante com uma outra criança. Mas todos eles negaram, inclusive esse meu amigo, que disse que estava sozinho naquele compartimento. Eu disse que não, que uma outra criança havia estado com ele lá. Só que foi nesse momento que me lembrei que quando meu amigo desceu daquele compartimento, vi que ele estava sozinho, não havia ninguém lá. Ninguém desceu dali além dele. E quando olhei o compartimento que ele estava, lá estava completamente vazio. A roda gigante não havia parado antes para que ninguém tivesse que descer. Então aquela outra criança sumiu misteriosamente. Todos nós ficamos assustados, mas eu fiquei ainda mais, pois não ouvi alguém falando. Eu vi aquela outra criança com nosso amigo naquele compartimento da roda gigante. Então, o que eu vi naquele dia teria sido o espírito de uma criança, já que sumiu de forma misteriosa. O Adversus vai terminando aqui, esse primeiro vídeo do tema Quando Era Criança. Em breve nós voltaremos com mais um vídeo semelhante. Então, continue acompanhando o Adversus, pois muitos vídeos misteriosos como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.